Eu, todos os dias, eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Bom dia, Ana, bom dia. Que Deus venha abençoar. Deus é fiel em todo tempo. Ainda que a gente não seja fiel, Deus continua sendo fiel. A paz, irmã. Mesmo que a gente não seja fiel, o nosso Deus continua fiel, porque todos os dias Ele sopra o ar, a vida sobre as nossas narinas e nos dá força para continuar um novo dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Andréia, psicanalista cristã, e eu estou caminhando com vocês no livro de Provérbios esse mês de janeiro. Um mês tão especial, considerado o janeiro branco. Um mês onde a gente está dando, atenção para a saúde, conscientizando as pessoas da saúde mental, da gente renovar a nossa mente, da gente procurar colocar as coisas no lugar. Renovar é colocar, mudar as coisas de lugar, tirar aquilo que não precisa, sabe? Remover os pensamentos que estão ali somente para nos atormentar, renovar a mente, sabe? É cuidar da saúde mental, é se amar como a gente tem que se amar. Porque Jesus disse assim, olha, ame o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente não se ama, como amar o próximo? Fala muito sobre amar, sobre a gente cuidar do estresse, essa vida estressante, que a gente vive nos dias de hoje. Bom dia, Vânia. Então, que a gente venha cuidar dessa nossa saúde, mental, que a gente venha cuidar da ansiedade e que a gente venha encontrar Deus em tudo isso. Eu me formei em psicanalista cristã porque eu via o quanto as pessoas tinham preconceito de buscar um terapeuta. E muitas das vezes a gente precisa, como mulher principalmente, ter alguém para falar. Porque aquilo que aconteceu na nossa vida é tão dolorido que a gente tem vergonha de expressar. E então eu vi a necessidade, eu era cabeleireira, E aí na pandemia eu vi a necessidade de todas aquelas mulheres falando, tudo que elas estavam passando dentro de casa. E eu não queria simplesmente aconselhar elas com a minha verdade, com a minha realidade. Então eu me inscrevi no curso, no curso de psicanálise cristã da pastora Ângela Cirina. Bom dia, Jéssica. Eu me inscrevi no curso da pastora Ângela Cirina e me formei uma psicanalista cristã para poder estar ouvindo mulheres cristãs que muitas das vezes não têm coragem de falar, aquilo que está acontecendo na vida delas, por medo, por preconceito, por medo de ser julgada, Então, eu me formei nessa formação linda e maravilhosa e eu estou aqui, esse mês de janeiro, lendo com vocês o Provérbios e lembrando todos os dias que é o mês da saúde mental. Conscientizar as mulheres de que devemos, sim, cuidar da nossa saúde mental. Cuidado com aquilo que você tem guardado na sua mente. Cuidado com aqueles pensamentos que têm passeado na sua mente, que não são pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Vamos lá? Vamos para o Provérbios de número 11. Já estamos no número 11. Parece que começamos ontem, mas estamos no número 11. Provérbios 11, versículo 1. O título é: sem direcionamento o povo se perde. Sem direcionamento o povo se perde. Se nós não temos ninguém para quem nos direciona é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós devemos nos direcionar pela palavra de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa está nos direcionando, mas ela não segue a palavra de Deus. E esse caminho não vai dar bom. E outras pessoas estão perguntando novamente para mim. A minha Bíblia, gente, é a linguagem contemporânea. A Bíblia, a mensagem. Porque as pessoas estão perguntando para mim qual que é a versão que eu leio. Então, a versão é a mensagem Bíblia de linguagem contemporânea. Ela nos facilita um pouco o entendimento. Sem direcionamento o povo se perde. Quem já dirigiu um carro em meio ao barro? O carro perde, a direção, desliza. É muito perigoso. Nós perdemos a direção porque não conseguimos ali manter firme, o volante na mão.
Por isso que sem direcionamento, sem direção, quando a gente perde a direção, também a gente vai se perder. Quem é a nossa direção? É Cristo. O Eterno odeia qualquer tipo de fraude, mas aprova transparência e honestidade. Deus, ele não suporta pesos e balanças, né, injustas. Deus não suporta fraude, é aquela pessoa que tudo quer fraudar. A gente está ouvindo falar muito de fraude, mas não vou entrar nesse assunto. A fraude é algo que fica assim, olha, uma pergunta no ar. Será que foi certo? Será que aquilo realmente estava certo? Sabe, aquele antigamente, quando a gente era criança, no meu tempo era assim, tinha aquela balança com 2 pesos, né? Colocava o peso aqui e lá, e muitas das vezes, quando tinha um dono, um vendedor desonesto, ele colocava ali um peso, né? Ele colocava um peso naquela balança e acabava que a pessoa pagava mais por isso. Isso que Deus odeia. Deus odeia quando a gente finge um peso que a gente não tem. Mas Deus ama a transparência e a honestidade. O que é transparência? Quem já viu um vidro transparente? Um vidro transparente a gente consegue ver, né? A parede transparente a gente consegue ver tudo que está do outro lado. Então, Deus gosta quando a gente é uma pessoa transparente. Quando nós verdadeiramente mostramos quem somos diante de Deus, diante das pessoas, diante da nossa casa. Transparência é quando a gente é a mesma pessoa na nossa casa, na rua, no trabalho. Então, Deus ama a honestidade. E quem é transparente? O versículo 2 diz assim, olha, o arrogante cai de cara no chão, mas os humildes, por sua sabedoria, permanecem firmes. O arrogante é aquele que traz tudo para ele, exigente. É um exigente, eu quero assim, tem que ser assim, do meu jeito, nos mínimos detalhes. O arrogante não se importa se o outro consegue ou não consegue, mas ele quer, ele é exigente, ele quer do jeito dele. E muitas das vezes não vai sair do jeito dele. Porque perfeccionista só tem ele. Muitas das vezes o arrogante, ele é bem perfeccionista. Ele é exigente. E ele se acha no direito de quê? De pedir que tudo seja feito do jeito dele. E muitas das vezes ele cai com a cara no chão. Ele se arrebenta, né? Ele morre de vergonha. Por quê? Porque não vai ser do jeito dele. Nós temos que aprender que cada pessoa tem sua limitação. Cada pessoa tem o seu jeito de trabalhar, cada pessoa tem o seu jeito de agir. E nós não podemos impor as nossas vontades nele, mas o arrogante, ele quer fazer isso. Mas o humilde, por sua sabedoria, permanece firme. Como eu já expliquei em alguns outros provérbios, a humildade é aquela sementinha. O humilde, ele sabe que ele é pequenininho, mas que ele vai crescer, ele vai ser nutrido, entendeu? Assim, olha, o humilde, ele sabe que ele é uma semente. Então, ele vai permanecer firme, por quê? Porque o humilde, ele não quer aparecer para cima. O humilde, primeiro, ele cria suas raízes para baixo, para depois ele romper e nascer firme e firme com a força de Deus. Continua assim, olha. A integridade guia o honesto para o bom caminho, mas a falsidade leva o desonesto à destruição. Como está hoje, hein? Hoje Deus está falando bem, né? Dos dois polos, o bom e o mal, o perverso, o humilde, o íntegro e o desonesto. Deus está falando muito, olha, a integridade, ela guia o honesto para o bom caminho, mas a falsidade leva o desonesto para a destruição. A falsidade é tudo que é falso. Não tem como ter vida. Uma flor falsa, a gente não vai sentir cheiro nela. E ainda que a gente espirre ali um cheirinho artificial nela, aquele cheiro não vai se tornar agradável conforme o tempo for passando. Então, assim, a integridade guia o honesto. A integridade, ela é o guia. Começamos assim, olha, o povo sem direcionamento se perde. E muitas das vezes o que a gente precisa é ser uma pessoa íntegra, é ser uma pessoa honesta, é ser uma pessoa, sabe, verdadeira, transparente, que todo mundo sabe o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos preparando. Então a integridade é isso, ela é o guia do honesto e ela guia essa pessoa para o bom caminho, porque
quando a gente é honesto, nós encontramos pessoas boas pelo meio do caminho. E ainda que a gente não encontre pessoas boas pelo meio do caminho, logo nosso Deus dá um jeito de remover aqueles que não são para ficar conosco. Continua assim, olha, mas a falsidade leva o desonesto à destruição. Imagine só uma casa feita, né, com tijolos somente de areia. Sem a liga lá que faz o tijolo ficar firme. Seria uma casa com paredes falsas. Nada que é falso permanece. Tudo que é falso perece. Por isso que a falsidade leva à destruição. Uma flor falsa, ela vai se desfazer. A flor verdadeira, ela nasce, cresce, perfuma o ambiente e ela continua nascendo estação após estação. Mas a flor falsa, quando rompe o seu tempo, nós temos que jogá-la fora, porque ela não tem raiz. Então ela é uma flor falsa. As riquezas não servem de nada para o dia do juízo, pois só a justiça de Deus livra da morte. Muitas pessoas confiam no dinheiro. Muitas pessoas confiam nas suas riquezas, nos seus bens materiais. Ah, se eu tivesse, iriam me ouvir. Ah, se eu pudesse, eu estaria lá. Ah, se eu tivesse tanto dinheiro, eu ia fazer isso ou aquilo. E muitas das vezes não é isso que Deus espera de nós, porque as riquezas para nada servem lá em cima, no dia do juízo. Aqui na terra, ela pode até servir para nós, para que a gente abra algumas portas. Algumas pessoas só conseguem abrir portas porque elas têm dinheiro. Mas Deus está dizendo aqui, olha, que lá em cima no dia do juízo, se a gente usou a riqueza de maneira errada, ela não vai servir de nada. Sabe o que é riqueza? A riqueza é uma semente que Deus coloca na sua mão para que você possa fazer o bem para aqueles que estão ao seu lado. A riqueza é uma semente que Deus coloca nas tuas mãos para que você libere bênçãos na vida de quem está na sua volta. E muitas das pessoas querem riqueza para quê? Para mostrar que enriqueceu, para mostrar que pode, para mostrar que tem. Mas não é isso que Deus quer. Toda a riqueza que Deus derrama sobre a vida de um homem, de uma mulher, é para que eles possam fazer o bem. Mas as pessoas não entendem a função da riqueza. Muitos milionários entendem essa riqueza. Eles distribuem, eles fazem ações, boas ações. Mas muitas pessoas que enriquecem um pouquinho assim, já querem levantar o nariz, já querem achar que são melhor do que os outros. E aqui a palavra de Deus está dizendo, as riquezas de nada servem no dia do juízo, pois só a justiça livra da morte. O que é justiça? A justiça é aquilo que a gente fez aqui na terra como bem. A justiça é andar em retidão, é fazer o que é bom, genuíno, puro. A justiça é você dar a cada um aquilo que é de merecimento dele. Isso é a justiça. Isso sim nos livrará de ir para uma morte eterna. Continua assim, olha. A integridade abre caminhos para uma vida reta, mas os maus são destruídos pela própria maldade. Olha como é forte esse versículo. A integridade, ela... Eu tenho que baixar toda hora aqui. A integridade abre os caminhos para uma vida reta, mas os maus são destruídos pela sua própria maldade. O mal persegue, a maldade persegue quem persegue a maldade. Às vezes a pessoa está perseguindo a maldade para fazer o mal para alguém, achando que vai destruir a vida daquele outro. Mal sabe ele que ele está preparando um tapete para ele mesmo. Porque a maldade persegue quem a persegue. Então que nós não sejamos desse, mas que sejamos íntegros. O íntegro, ele abre o caminho para uma vida reta. A integridade é aquela pessoa, né, genuína, pura, confiável. É aquela pessoa que faz tudo que é certo. Ela abre o caminho para os outros, para ter uma vida reta. Aí, quando se fala de abrir o caminho, é quem vai na frente, levando ali, olha, as chicotadas na frente, né? Aquele que abre o caminho. Quando a gente entra num caminho de mato, que aquela pessoa vai na frente com o facão cortando, ele é que leva todos os cortes dos matos no braço. Mas ele vai na frente abrindo caminho para quem vem atrás
possa passar por aquele caminho livremente. Muitas das vezes a gente não quer. Muitos são aqueles que abrem o caminho e colocam de volta lá, né? Igual que era um desenho que a gente assistiu quando era criança, eu não tô lembrando o nome, da Penélope Charmosa. Ele ia na frente, ele era para ele vencer, mas ele não vencia, sabe por quê? Porque ele passava, ele era mau. Então a maldade perseguia ele. Por quê? Porque ele ia, abria o caminho e ele ficava com medo das pessoas virem, ele ia lá, perdia o tempo, voltando e fechando o caminho de volta. Com isso, as outras pessoas passavam. Então, que a gente seja íntegro, que a gente não se importe com as chicotadas dos pequenos começos. É muito difícil o pequeno começo, mas nós temos que passar por esse pequeno começo para que a gente alcance as grandes bênçãos do Senhor. Mas que a gente não seja desses que fazem o quê? Que fecham o caminho, que são mal, que perseguem a maldade. Continua assim, olha. A honestidade do justo é seu melhor seguro, mas os desonestos são apanhados em sua própria ambição. Vou dar uma olhada se... Gente, dá uma olhada lá no Instagram do Lucas Victor. A mãe dele tá fazendo, né, tá fazendo lives, tá arrecadando dinheiro porque ele perdeu o benefício e ela tá de todas as formas buscando maneiras de arrecadar, né, dinheiro para que possa dar uma vida digna, honesta para seu filho, né? Quem pudesse ver lá o Instagram da irmã Ana, por favor, vão lá, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer isso, irmã. Nós estamos aqui para isso, para abraçar uns aos outros, para compartilhar aquilo que as pessoas compartilham conosco, para crescer. A gente só cresce quando ajuda e dá a mão para o próximo. Se a gente quiser ir sozinho a gente pode até chegar em algum lugar, mas a gente vai demorar. Quando a gente tem pessoas ao nosso redor, a gente chega mais rápido e com mais alegria, porque tem com quem conversar. Glória a Deus. Gente, ajuda a irmã lá. O Instagram é Lucas Victor Alves. Continuamos aqui, olha. A honestidade do justo é seu melhor seguro. A honestidade é um seguro, é o que nos mantém firmes e de pé. A honestidade. Nós temos que aprender a ser honestos, porque ela é a nossa salvação. A honestidade é a proteção. Sabe aquela armadura? A honestidade, a nossa honestidade é como uma armadura para o nosso coração. Porque ainda que as pessoas... Vai lá, irmã, vai na fé, vai com Deus, que Deus abençoe, prospere, que a sua venda seja infinitamente maior dia após dia. Que Deus envie mais clientes para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que milhares de pessoas venham a ver. Que Deus dê os olhos para que as pessoas vejam e ajudem a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vai em paz e vai trabalhar no nome do Senhor Jesus. Eu sei que se você está passando, eu já passei por isso. Eu também já vendi empada. Eu tenho um filho que amputou o pé no ano de 2018. E eu precisei fazer empadas para arrecadar dinheiro para comprar, né, a prótese do meu filho. E eu sei como é sacrificioso quando a gente tem que fazer algo que está fora do nosso domínio. Mas que a gente crê que tem um Deus que pode, que vai nos dar capacidade, que vai enviar cliente. Então vai lá, irmã, vai em paz, faça suas coxinhas, faça sua venda e prospere no nome do Senhor Jesus. Continua assim, olha, versículo 6, a honestidade do justo é o seu melhor seguro, mas os desonestos são apanhados em sua própria ambição. O desonesto, ele é ambicioso, ele quer tudo para ele, tudo tem que girar em volta dele, se não for ele, né, e ele ainda quer pegar tudo, é aquela pessoa que quer abraçar o mundo com as mãos, é o ambicioso, e acaba que ele não consegue segurar nada, porque na hora que ele vai precisar, se eu pego uma ferramenta verde, mas eu preciso de uma ferramenta rosa, e eu tô com tudo aqui entulhado dentro de mim, eu não consigo encontrar a ferramenta rosa na hora que eu preciso dela. Por isso que o ambicioso, ele acaba perdendo tudo. Por isso, porque ele pega tudo e na hora que é para achar, ele não consegue achar. Continua assim, olha, quando o perverso morre, tudo acaba. Toda a esperança depositada nas riquezas se vai. O que será que o perverso estava esperando, né?
Cada vez enriquecer, enriquecer, enriquecer. Aqui nós estamos falando da pessoa que é rica, que só vai acumulando, acumulando, acumulando. Como eu disse, a riqueza é uma semente. Ela é uma semente a ser plantada na vida de quem não tem. Nós plantamos a semente, aquilo que sobeja, aquilo que sobra, a gente planta na vida de quem precisa. E muitas das vezes o perverso, ele só quer guardar, guardar e guardar. E quando ele morre, toda a sua esperança se esvai. Toda a expectativa dele acaba. Por quê? Porque ele se vai e a riqueza dele ficou. Quantas vezes eu conheço pessoas que não têm nem sequer descendentes, né? E são ricos, muito ricos. Mas não tem para quem deixar. Vai ficar para quem? Vai ficar para o governo. Então, que a gente aprenda que a riqueza, hoje o provérbio está falando também de riqueza. E aqui ele está falando de riqueza financeira mesmo. Que a gente aprenda que toda a riqueza que Deus derramar sobre as nossas vidas, elas são para que a gente plante, para que a gente ajude de verdade aqueles que estão em nossa volta. Quantas são as pessoas que não sabem multiplicar riqueza? Eu já falei outro dia, ganham na Mega Sena e perdem tudo, tudo. Porque não tiveram, né, sabedoria para plantar aquela riqueza que Deus colocou no coração delas. Vamos continuar. O justo é salvo de toda a aflição. E o perverso corre direto para ela. Meu Deus. O justo, ele é salvo de toda a aflição. Deus salva o justo de toda aflição, mas o perverso, ele corre para a aflição. O perverso, ele tem prazer de buscar aquilo que é mal. O perverso tem prazer de buscar aquilo que não faz bem para ninguém. O perverso, ele corre para a maldade, mas o justo está dizendo que ele é salvo. O justo está lá no meio da aflição, ele nem sabe como foi que ele foi para lá. Quantas vezes são as vezes que a gente vai em algum lugar e quando a gente olha bem para o lado, a gente fala, como eu vim parar aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Como eu vim com meus próprios pés parar neste lugar? Mas Deus está dizendo que Deus livra o justo na aflição. Mas o perverso, ele corre para ela. O perverso, ele tem prazer de ir para onde tem aquela bagunça, aquilo que ele sabe que vai ocorrer em aflição para o seu coração. Ele vai ao encontro. O perverso é como um imã. Parece que aquilo tá uma bagunça, confusão para todo lado e ainda chega o perverso. Parece que para acabar com tudo, porque ele é como um imã. Ele só vai aonde há confusão, briga e aflição. Continua assim, olha. A língua solta dos perversos espalha destruição. E o bom senso dos justos o preserva. Hoje está nos dois polos. Hoje os conselhos de Salomão estão sempre nos dois polos. O bom e o mal, né? O claro e o escuro. Quando são duas vertentes, quando Deus, ele fala aquilo que é bom e aquilo que é mal. A porta que ele abre e a porta que ele fecha. Então, hoje Deus está falando bem dos dois polos. Está falando sempre do íntegro, né? E do honesto. Então, que a gente aprenda que sempre serão os dois polos. Não existe meio termo. Não existe um bonzinho, né? E um meio bonzinho e um meio malzinho. Existe o bom e o mal. Não existe o meio do muro. Porque se eu estou no meio do muro, eu estou no mal. Porque se o muro cai, eu caio para o lado errado. Não adianta. Então, o que Deus está nos dizendo hoje é que sempre tem o honesto e o desonesto. Não tem um meio termo. Ou a gente está andando em honestidade, ou a gente não está andando em desonestidade. Ou estamos sendo transparentes, ou não. Ou estamos escondendo tudo. É isso que o Provérbios está nos mostrando hoje. Dos dois polos da vida. E continua assim, olha, a língua solta dos perversos, a fofoca, a mentira espalha destruição. Quanto que a mentira espalha destruição? Quanto que as pessoas vêm e nos falam uma coisa mentirosa e a gente ainda tem coragem de acreditar na pessoa, falar aquilo. E quando vê, também nós fomos, né?
também fomos promotores de uma mentira, porque nós ouvimos e não procuramos saber o que estava sendo falado e a gente espalhou também. A língua solta dos perversos espalha a destruição por isso, porque ele sai contando um pouquinho para cada um e as próprias pessoas vão espalhando essa destruição. Mas o bom senso preserva, né? O bom senso preserva a vida dos justos. O bom senso é o genuíno, né? É a pessoa confiável. É a pessoa em que a gente pode confiar. Versículo 10 diz assim, olha, tudo vai bem para os justos. Quando tudo vai bem para os justos, a cidade inteira aplaude. E quando tudo vai mal para os perversos, a cidade pula de alegria. Tá vendo? Quando as pessoas boas são justas, quando elas são promovidas, as pessoas ficam alegres e aplaudem. Mas também quando os perversos, né, são revelados, a cidade inteira pula de alegria. Quando o justo abençoa a cidade, ela prospera. Mas num piscar de olhos, o perverso consegue destruí-la. Meu Deus, que Deus guarde a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação, né? Porque quando o justo abençoa a cidade prospera, a cidade fica bonita, fica florida, as ruas estão pavimentadas, iluminadas, a saúde está funcionando. Quando o justo abençoa essa cidade. Mas num piscar de olhos, quando chega um governante mau, ele consegue destruir num piscar de olhos. Que Deus nos guarde, que Deus guarde o nosso país, a nossa casa, a nossa cidade, né, de administradores perversos. O insensato calunia os outros, mas o que tem juízo sabe calar. Sabe? O insensato só sabe caluniar, falar aquilo que não é verdade, dizer daquilo que ele não tem certeza, espalhar fofoca, mas o que tem juízo se cala, ele só observa, ele só ouve. Será que isso realmente é verdade? Que sejamos desses que têm juízo, né? Que sejamos desses que têm juízo. No fofoqueiro não se pode confiar um segredo, mas quem merece confiança, as 7 chaves o guarda. Que maravilha. Quando a gente conta algo para o fofoqueiro sai espalhando por toda a cidade. Mas quem merece a nossa confiança, aquela pessoa que a gente sabe que não vai contar para ninguém, ela guarda o segredo às 7 chaves. Ela guarda o segredo às 7 chaves. Por isso que eu disse, eu fiz o curso de psicanálise cristã. Porque eu sabia que como cliente, eu tenho, né, a minha fidelidade com o cliente. Então, tudo aquilo que a pessoa fala, eu não posso dizer, eu não posso falar, eu não posso expor. E quantas eram as vezes que a gente tinha medo de falar, de se abrir, né? E no ambiente religioso, e a pessoa for expor, né, a nossa vida de alguma forma. Porque as pessoas são inteligentes. Se de repente o nosso líder conta alguma coisinha lá que não é boa, as pessoas logo ligam os pontos. E aí eles chegam no final, né, em quem é a pessoa que falou. Então, por isso, pela fidelidade, né, da profissão, eu quis fazer a psicanálise cristã. Sem direcionamento o povo se perde, mas quanto mais conselheiros sábios, melhores soluções. Sem direcionamento o povo vai se perder. É o que esse Provérbios está nos dizendo. Se a gente não tem alguém que nos direcione, a palavra de Deus, como eu disse, é aquela que nos direciona de fato e de verdade, a pessoa se perde. Quanto mais conselheiros sábios, melhores soluções. Nós temos que buscar conselheiros naquilo que a gente quer aprender. Não adianta eu querer aprender a cortar cabelo e ir no açougue procurar um açougueiro para me ensinar. Eu fiz bem diferente mesmo por isso. Eu tenho que procurar quem sabe fazer aquilo que eu desejo fazer. Aí sim eu vou aprender. Buscar os conselheiros sábios. Servir de fiador é um sofrimento na certa. Recusar-se é inteligente e seguro. Você quer ser seja inteligente, recuse. Não tenha medo de perder a amizade, porque se a pessoa acreditou que você só vai ser boa para ela, se você ceder o seu nome para ela, você está correndo um risco de perder o seu nome, de perder a sua casa, porque quem é fiador vai sofrer. Vai sofrer porque se a pessoa não teve nome para alugar aquela casa,
Você acha mesmo, se ela não teve compromisso com o próprio nome dela, ela vai ter compromisso com o seu nome? Então, servir de fiador é sofrimento. A própria palavra de Deus está dizendo. Aí algumas pessoas falam, nossa, Andréia, mas você está falando isso de mim? Não, não sou eu que estou falando, é a palavra. Quando a gente serve de fiador e a gente tem apenas uma casa, a gente vai sofrer com certeza. Bom dia, Severo. Alba, né? Alba. Servir de fiador é sofrimento, mas recusar-se é inteligente. Você quer ser inteligente? Recuse. Você não vai perder a amizade, porque às vezes a gente tem medo de negar ser fiador e perder a amizade, mas lá na frente, se essa pessoa não pagar, nós vamos perder a amizade ainda com uma confusão maior. Então, que é melhor você rejeitar. Se estão pedindo para você ser fiador, rejeite. Continua assim, olha, a mulher bondosa conquista respeito, mas o violento só se apropria de coisa roubada. A mulher bondosa conquista muito mais respeito do que um homem forte. Tá? É o que a palavra está nos dizendo. A mulher, né, bondosa, ela conquista respeito, porque ela é boa, porque ela só faz o bem, porque ela é amável, porque ela é benevolente. Então essa mulher conquista o bem. Por quê? Porque ela faz o bem. Sabe o que é uma mulher amável? É uma mulher humana. Nós não temos, Deus nos fez humanos para que a gente pudesse amar um humano, um irmão. Nós somos todos uma irmandade aqui na terra. E nós esquecemos disso, que todos somos um. Todos nós carregamos o mesmo sangue de Deus, porque Deus fez Adão. E de Adão ele tirou a Eva. Então quando fala que é uma mulher que conquista respeito, é uma mulher humana, é uma mulher bondosa, é uma mulher benevolente, é uma mulher que faz o bem. Mas o homem mau só se apropria daquilo que é violento. E quando fala uma mulher bondosa também, é do ser humano que nós estamos falando. Um homem, uma mulher que tem um coração humano. O que é um coração humano? É um coração que sente. Já viu quando a gente está sensível, passando por um momento de aflição, a gente consegue sentir a dor de todo mundo. Quando a gente está passando por um momento difícil de aflição, a gente consegue sentir a dor de todo mundo. Mas quando a gente está no oba-oba, na alegria, na felicidade, a gente nem sequer olha para o próximo. A dor, muitas das vezes, ela vem para aperfeiçoar o nosso coração. Por isso que a mulher bondosa, ela é humana. Ela sabe sentir a dor do outro. Uma vida moldada por Deus. Quem quer ter uma vida moldada por Deus? Moldada pelo próprio Deus. Formada ali, transformada, assim como o vaso, né, do oleiro que se desfez na mão do oleiro, mas o oleiro, como sabia o que estava fazendo e conhecia a matéria-prima que estava em suas mãos, o oleiro novamente forma um novo vaso. E nós somos moldados por esse oleiro divino que é o nosso Deus. Quem é bom com os outros, a si mesmo ajuda, mas quem é cruel provoca o próprio mal. Quem é bom com os outros, acaba que ele é bom para si mesmo. Fazer o bem para as outras pessoas traz o bem para a nossa vida. Como é maravilhoso quando a gente faz um bem para a vida, parece que o dia corre alegre, né? Quando a gente faz o bem para alguma pessoa, parece que o dia fica leve. Por quê? Porque estamos fazendo bem. Mas o cruel provoca o próprio mal. Quem faz o mal pro próximo, aquilo fica o tempo todo martelando na cabeça dele. Ou ele fica pensando, eu não falei tudo que eu queria, eu tenho que ir lá e desengasgar, eu tenho que tirar tudo isso aqui que tá na minha garganta, eu tenho que falar tudo. E quanto mais ele fala, mais fica coisa entalada na garganta. Quanto mais o mal fala, quanto mais a pessoa má faz o mal, mais coisa entalada fica na garganta e mais ele quer falar. Que a gente saia desse ciclo da maldade em nome do Senhor Jesus e que a gente aprenda que fazer o bem nos traz liberdades. Quem permanece firme na justiça de Deus viverá, mas quem corre atrás do mal acabará morrendo. Que a gente corra atrás da justiça para a gente viver de Deus. O Eterno não suporta enganadores, mas tem prazer nos que vivem corretamente. O enganador é aquele que fala o que não tem.
O enganador é aquele que diz que tem, mas não tem. O enganador é aquele que te vende um produto estragado. O enganador é aquele que sabe, que só sabe enganar. Deus não suporta. Mas ele tem prazer. O que é ter prazer? Como é bom quando a gente... Vou até beber aqui, ó, uma água. Como é bom quando a gente tá com sede e a gente bebe uma água. Aqui tá dizendo que Deus, ele se alegra, né? Tem prazer com os que vivem corretamente. Tenham certeza disso, o perverso não se livrará do castigo, mas o justo será poupado. Não tem como se livrar do castigo perverso, porque ele próprio, né? Ele próprio cava a sua cova. O próprio mal, ele cava a própria armadilha. Ele prepara a sua própria armadilha, fazendo mal para todo mundo. Então não tem como livrar ele da punição. Mas o justo será poupado. O justo será poupado. Continua assim, olha. Como um anel no focinho de porco. Como um anel no focinho de porco. Assim é uma mulher bonita, que não tem descrição. Deus já fez ela perfeita, bela, adornada por si só. Mas ela não tem descrição. Ela vive de qualquer maneira. Então que as mulheres belas, né? Que a beleza não venha enganar essa mulher de que ela pode alcançar tudo de maneira, né, sem descrição. Porque se Deus plantou a beleza na mulher, é para que ela saiba usar essa beleza com sabedoria e para o reino de Deus. O desejo do justo conduz à felicidade, mas a ambição do perverso só pode esperar o castigo. O desejo do justo, aquilo que ele espera, conduz à felicidade. Porque a pessoa justa, que eu digo é íntegra, sabe? É uma pessoa justa, é uma pessoa íntegra, pura, genuína. Ela sabe o que ela quer. Então, aquilo vai conduzir ela para a felicidade. Mas a ambição do perverso só pode esperar castigo. Por quê? Porque ele mesmo, mais uma vez, gente, o perverso só cava a sua própria cova. A pessoa má, ela está o tempo todo cavando a sua própria cova. Ela não compreende isso. Mas é isso que ela está fazendo. Continua assim, olha, quem dá com generosidade ganha cada vez mais, mas quem é avarento acaba perdendo tudo. Quem dá com liberalidade, quem tem prazer em dar, quem tem verdadeiramente generosidade, entenda bem, a generosidade não é caridade. A caridade, a gente ajuda todo mundo. A caridade, a gente ajuda, aliás, a caridade, a gente ajuda os necessitados. A caridade, a gente dá uma moedinha, a gente dá um dinheirinho, a gente dá uma roupa usada. A caridade é isso. Agora, a generosidade é diferente. A generosidade é quando eu tenho coragem de ir lá na loja e comprar um presente caro e dar. A generosidade é quando eu tenho liberalidade. A generosidade é quando eu não olho se a pessoa tem ou não tem dinheiro. A generosidade, ela dá, ela não olha se a pessoa precisa ou não precisa. Ah, eu não vou dar isso daqui para aquela pessoa porque aquela pessoa não precisa. Então, isso não é generosidade, né? Seria uma caridade quando a gente dá para os pobres. Mas a generosidade, ela planta até mesmo na vida de quem tem muito. Nossa, mas aquela pessoa já tem muito, por que eu vou plantar na vida dela? Deus diz que aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até a própria palavra de Deus diz isso. Mas quando Deus tocou no nosso coração para a gente presentear alguém e a gente fala assim, eu não vou dar porque ela não precisa, eu não estou sendo generosa. Entendeu a diferença da generosidade com a caridade? Quem abençoa os outros é muito abençoado. E quem ajuda os outros também recebe ajuda. É assim, aquela história de... Quando a gente está construindo uma casa, a gente vê os pedreiros jogando, né, o tijolo. Aí um pega, outro pega e joga para cima. Um pega, outro pega e outro joga para cima. Então, quem abençoa é abençoado. E você é abençoado. Você é abençoada por Deus. Então, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. A maldição cai sobre os especuladores. Sejam abençoados os que negociam honestamente. A maldição cai sobre aqueles que fazem tudo de maneira falsa, com especulação. Especulação é aquela pessoa
que faz tudo de maneira, ela vai lá, pesquisa para saber qual que é a melhor maneira, de qual maneira que ela vai ganhar mais, e se eu fizer isso eu ganho mais, se eu comprar aquilo eu ganho mais. É o especulador, ele tá procurando sempre ganhar e ganhar e ganhar, mas ele fica amarrado nessa luta dele em buscar. Ah, esse aqui que dá mais, vou fazer isso. Ah, isso daqui que dá mais, então vou fazer isso. Esses são os especuladores. Eles caem em maldição. Na própria, por quê? Porque a maldição é eles mesmos que estão plantando. Porque eles não conseguem se aprofundar numa terra. Eles não conseguem ter foco. Eles não conseguem se aprofundar. Eles querem descobrir o que está dando mais para eles alcançarem aquilo. Então eles vão ficar amarrados. E essa é a maldição do especulador. E sejam abençoados que negociam honestamente. José era um grande administrador. José, ele soube fazer o reino daquele rei enriquecer, porque ele soube administrar com sabedoria. O especulador só quer lucro. E quanto mais lucro a gente tem, mais a gente gasta. Mas sejam abençoados que negociam honestamente. José sabia negociar. José guardava no tempo da colheita, para que no tempo da falta ele tivesse com o que negociar. Então, esses são os que negociam honestamente. Nós estamos caminhando para o final. Quem procura fazer o bem é respeitado, mas o que busca o mal, com certeza, o encontra. Mais uma vez. Hoje o provérbio está nos falando só isso. Quem vai de encontro para o bem, vai encontrar o bem. Quem vai de encontro para o mal, vai encontrar o mal. Não tem como fugir disso. Deus, ele livra o justo da aflição, mas o justo não pode querer voltar para lá, porque senão ele vai se tornar mal. Então Deus está falando hoje para nós desses dois polos, da diferença entre um e o outro. E a gente tem que saber analisar em qual momento eu estou no bom, em qual momento eu estou no mal. Em qual polo eu estou? Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará frutos. Que coisa linda! Quem confia nos bens materiais cairá do cavalo, porque os bens materiais, a traça e a ferrugem corrói. Quem confia em bens materiais sabem que a traça e a ferrugem corrói. Acontece aí alguma coisa, uma inflação e o dinheiro vai todo embora, a pessoa perde tudo. Quem confia em bens materiais tem uma casa, vem um furacão e carrega a casa. Mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Que nós deixemos Deus nos moldar, não nos cansemos das disciplinas do Senhor. Quando somos moldados, muitas das vezes o vaso vai se desfazer, mas Deus vai construir novamente um novo vaso para a honra e glória do Senhor. Que a gente não tenha pressa desse molde que Deus está fazendo conosco. Que a gente se aprofunde em conhecer e em nos conhecer cada vez mais. Quando a gente se aprofunda em nos conhecer, a gente deixa Deus trabalhar. Mas quando a gente quer sempre mais e mais e mais e mais de Deus, a gente só quer os bens materiais, a gente esquece de que tem um construtor dentro de nós, fazendo tudo com detalhes minuciosos. E aí, se a gente é moldado por Deus, a gente vai florescer. Nós seremos um vaso que dará bons frutos, que as pessoas vão poder vir, pegar desse fruto, comer, degustar e crescer. Quem não cuida da sua família, olha só, acabará de mãos vazias. O insensato será escravizado pelo sábio. Oh, meu Deus. Quem não cuida da sua família acabará de mãos vazias. Quantas são as pessoas que perdem a família por insensatez? E eles partem de mãos vazias e continuam sozinhos, porque não cuidou. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, está escrito na palavra de Deus. Sabe o incrédulo? O incrédulo é aquele que não acredita em Deus. Diz que não acredita em Deus, mas muitas das vezes ele cuida da sua família. Mas a pessoa que acredita em Deus e não cuida da sua família, acabará com as mãos vazias. Porque Deus é justo. A palavra de Deus é uma lei que se cumpre. Não importa se você acredita ou se você não acredita, a palavra de Deus vai se cumprir. O sol, ele nasce sobre os justos e os injustos. A chuva vem sobre os justos e os injustos. Não importa se você acredita, a palavra de Deus é uma lei e ela vai se cumprir. E está terminando assim, olha. A retidão é como árvore que dá vida.
E o sábio conquista muita gente. A retidão é seguir sem desvio. A retidão é eu escolher o caminho de Jesus, é eu escolher o caminho de Deus e eu não desviar do caminho. Não importa o que vai acontecer. Não pense que no caminho não vão ter obstáculos, não vão ter lutas, não vão ter aflições. Não pense que não vão ter obstáculos no caminho. Vai haver obstáculos no caminho. Mas continue, sem desvio. Se você mirou aquele alvo, vá até ele. Não desvie, não pegue atalhos. Não pense que será mais fácil do jeito que o outro está fazendo. Faça do seu jeito, seja reto. Porque quem anda na retidão é sábio e conquista muita gente. E termina assim, olha, se os justos recebem o que merecem aqui na terra, quem dirá os maus e os perversos. Se a gente acredita que está indo pelo caminho da retidão, pelo caminho da justiça, pelo caminho do bem, pelo caminho do amor, aqui na terra mesmo nós vamos receber a nossa recompensa, quanto mais os maus e os perversos também receberão aqui mesmo a recompensa daquilo que eles estão praticando. E tem um versículo que diz assim no livro de Pedro: se você padece por ser cristão, se você é perseguido por ser cristão, não se envergonhe disso, pois o julgamento começa pela casa de Deus. Nós seremos julgados primeiro. Então, não nos envergonhemos de sermos cristãos, de estarmos seguindo a Cristo. Glória a Deus. Terminamos hoje o Provérbios de capítulo número 11. E hoje Deus nos ensinou sobre o bem e o mal, sobre a honestidade e a desonestidade, sobre o caminho reto, sobre o caminho tortuoso. Então, que a gente aprenda a escolher sempre o caminho do bem. Então, sem direcionamento, o povo se perde. Sem direcionamento, o povo se perde. E uma vida moldada por Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja o nosso direcionamento. Que o Senhor seja a nossa retidão. Que o Senhor seja o caminho que nós escolhemos seguir, meu Pai. E que nós não desviemos deles. Venha o que vier, Pai. Venha a tempestade, meu Deus. Venha vendaval. Venha calúnia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a gente persiga em retidão o caminho do Senhor, Pai. Para que nós possamos ter uma vida moldada pelo próprio Deus, Pai. Que sejamos vaso de honra em tuas mãos, Pai. E que quando o Senhor estiver nos disciplinando, meu Deus, que o vaso estiver desfeito em tuas mãos, que a gente tenha paciência, Pai, em deixar o Senhor nos moldar, porque seremos árvores frutíferas, seremos árvores que florescerá em meio ao deserto, Pai, aleluia. Floresceremos em meio ao deserto, porque é o Senhor quem está nos moldando, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que sigamos o caminho da retidão, Pai, e que as tuas bênçãos recaiam sobre as nossas vidas, Pai, sobre a vida de todos que estão aqui, meu Deus, nessa live, Pai, que vão assistir, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Tenha um bom dia, que a presença do Altíssimo recaia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Cuida da sua casa, cuida da sua família, em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração e até amanhã, em nome de Jesus.